o almirante Paulo Roberto da Silva, que é diretor administrativo da Itaipu Binacional. Almirante, bom dia, tudo bem com o senhor? Obrigado pela presença no programa. Bom dia, Nelson. Eu é que agradeço e é um privilégio e uma honra falar ao seu programa Contraponto e a todos os seus ouvintes. Evidentemente que é do conhecimento do senhor, claro, né? Há uma expectativa bastante grande por pessoas que residem na Vila A e que residem na Vila B, especificamente e especialmente naqueles imóveis que ainda pertencem ao patrimônio da Itaipu Binacional Brasileira, e que agora existe esta possibilidade, se avizinha a possibilidade da regularização, regulamentação, enfim, legalização de uma forma total para quem adquirir os imóveis e aí poder registrar definitivamente no nome de quem adquiriu. Como é que será feito essa transferência, Almirante? Nelson, na realidade o que nós estamos agora concluindo é um processo de imóveis não ocupados, né? 15 na Vila A e 2 na Vila B. Então, nós vamos publicar até o final desse mês o edital para a escolha do leiloeiro. O processo vai ser por leilão, né? E acreditamos que em 8 dias úteis será escolhido esse leiloeiro. Ele vai começar a execução desse processo de 17 imóveis não ocupados, que a gente tem expectativa que finalize lá por final de novembro. A partir daí, os 17 que tiverem os lances vencedores terão também mais um outro processo para regularização dessas compras, né? E que a gente estima que vai demorar aí uns 3, 4 meses. Acredito que em meados de 2022 esse processo esteja finalizado. Todos esses imóveis dos quais o senhor faz referência, Almirante, eles são edificados, né? Tem casas ali ou tem terreno baldio? Tem casas, né, algumas em melhores condições e outras não tanto, mas são todas não ocupadas. Nós escolhemos primeiro a alienação por imóveis não ocupados por serem menos complexos que quando a gente for começar com os imóveis ocupados. Almirante Paulo Roberto da Silva, esse é o começo do processo para que as demais casas, tanto da Vila A quanto da Vila B, também possam ser comercializadas? Sim, esse é um processo de alienação, né, que vai ser feito. Temos 860 casas ocupadas, que a gente vai dividir também em lotes, mas tem um rito bastante complexo, né? Ele vai passar ainda pela nossa diretoria executiva, vai para ser apreciado pela Eletrobras e pela ANDE, né, que são os órgãos controladores tanto no Brasil quanto no Paraguai, e após o parecer favorável a gente inicia o processo de leilão desses imóveis. Mas é um processo minucioso, detalhado, né, e que exige uma sensibilidade maior, já que eles são ocupados, diferente desse lote que nós vamos fazer agora. Então, um processo de médio a longo prazo. Almirante, como diz o senhor, estudo, é um processo de médio a longo prazo, mas é claro que assanha quem está interessado em relação a preço. Haverá, já se pensa nisso ou isso não está delineado ainda? Não, já se pensa nisso. Nós fizemos uma avaliação de todo o acervo de imóveis de Itaipu em 2019 e início de 2020. Esses 17 imóveis que irão a leilão, que é na nossa expectativa em novembro desse ano, já estarão precificados, né? Nós vamos praticar o valor mínimo de mercado, avaliando o imóvel na planta. E agora, para os imóveis ocupados, nós vamos ter que fazer uma nova avaliação quando esse processo, né, que a gente já mapeou até em 2019 e 2020, a gente vai ter que refazer, né, atualizar
e aí fazer uma nova avaliação. Porque eu tenho uma curiosidade, Almirante, me chama a atenção, é o seguinte, porque nós temos casas ali, e o senhor sabe disso, é que ela tem preços, apesar de ser na mesma localização, e quando não, lote vizinho, é que teve gente que fez ali melhorias nas casas, aumentou e tal, e consequência disso, claro, de um imóvel para o outro pode ter uma variação de preço. Isso é levado em conta ou todos os imóveis obterão mais ou menos um preço quase que único? Não, isso é levado em conta, cada imóvel tem a sua particularidade. As benfeitorias, não, que no contrato de cessão de uso, ficou bem claro, né, para o morador que ocupou o imóvel, que Itaipu não faria manutenção e nem faria nenhuma benfeitoria no imóvel que foi cedido. O morador tem livre-arbítrio de fazer essa benfeitoria, se assim o desejar, mas no contrato consta também, caso ele tenha que devolver imóvel, não cabe a Itaipu nenhuma indenização da benfeitoria feita. E no processo de avaliação que nós já fizemos em 2019, vamos ter que refazer agora quando passar para esses processos de imóveis ocupados, a gente não vai levar em conta as benfeitorias feitas, vai analisar, vai fazer a avaliação como imóvel na planta, até para abaixar um pouco, né, qualquer especulação que possa ocorrer. Isso facilita para o atual morador, porque ele vai num preço menor do que o preço que seria a realidade daquele imóvel da ira leilão. Almirante Eunélio, outra vez, em relação a esses imóveis ocupados, imagino que vai ter um critério, talvez, de quem more neles, tem alguma preferência. Então, vai a pergunta em duas linhas. Para os imóveis ocupados, como será essa comercialização que está sendo pensado? E para esses 17 da etapa atual, quem pode participar da compra? Bem, vou começar pela segunda pergunta. Dos 17, né, que é o que vai ocorrer primeiro, qualquer pessoa pode participar, inclusive morador dos imóveis ocupados. Obviamente, se ele for o vencedor, o contrato dele do imóvel ocupado deverá ser devolvido, né? Ele deve entregar a outra residência e ocupar um novo imóvel que ele fez o lance lá, para evitar a especulação imobiliária, essas coisas todas em relação a isso, né? Em relação aos imóveis ocupados, né? Isso ainda vai demandar algum tempo, né? Depois dessa avaliação, o valor mínimo é o que estará em leilão. E a prioridade hoje, pelas regras vigentes, pela legislação vigente de leilão, o morador de agora, ele pode igualar o lance do leilão. Se ele igualar o lance vencedor do leilão, que é aberto ao público, com toda a publicidade e concorrência, ele terá prioridade na casa, e o vencedor do lance não terá direito a isso, caso ele iguale o lance vencedor do leilão. Tem uma parte de imóveis que foram cedidos pela Itaipu Binacional para órgãos municipais e para outras entidades, para pessoal ligado aí, por exemplo, às Forças Armadas. Esses imóveis também serão comercializados? A princípio, não. Nós estamos tratando os imóveis como imóveis de natureza pública e é previsto na legislação vigente que haja doações para órgãos públicos. Então, os imóveis que foram, pelo menos no planejamento inicial, que foram doados para órgãos públicos, enquanto houver interesse desses órgãos públicos, já que a legislação vigente prevê isso, continuarão com eles. Se eles forem devolver, não tiverem mais interesse, for devolver para Itaipu, terá que ter um processo de leilão, né? Os que já estão cedidos com ele, eles vão ter que entrar no mesmo processo também. Almirante, pelo que eu observei da resposta anterior, que o senhor deu ao Nélio, em relação a preços desse, já vamos chamar de futuro leilão. Esse dos 17, o senhor explicou muito bem. É possível levar em conta alguma coisa no sentido do tempo que as pessoas ali residem, dos sonhos que particularmente eles tiveram e se enxergam morando ali para o resto da vida, alguns? É possível ser levado em conta isso, ou a regra do leilão pode igualar a maior oferta, daí ele tem preferência em relação à maior oferta e nada muito além disso? Essa é a regra do leilão, né, vigente hoje.
a prioridade do morador seria, igualando a maior oferta, ele teria prioridade. Mas nós estamos atentos aqui a qualquer alternativa, analisando técnica e juridicamente possível, dentro do regramento vigente, de mitigar os problemas de cada morador, né? Nós vamos mapear cada morador, ver as condições deles, né? E ver se é possível, dentro da lei, não podemos fugir da lei, né? De alguma coisa que a gente possa fazer em relação a isso. Estamos estudando alternativas, né? E aceitamos sugestões. O nosso canal de ouvidoria, né, de Itaipu está à disposição para sugestões, críticas, né? Quem sabe que não saia do próprio morador uma sugestão dentro da lei que seja aplicável, que a gente consiga fazer isso. Uma coisa que é relevante destacar é que a atuação de Itaipu é limitada, né? Não para só em Itaipu, nós temos um conselho administrativo, tem parecer da Eletrobras, e a gente tem que seguir aquelas regras, né, da boa administração, impessoalidade, legalidade, moralidade, né, publicidade. Então, nós estamos assim, nós temos algumas limitações que temos que cumprir. A minha pergunta anterior, e para finalizar, Almirante, ela foi no seguinte sentido, e eu até posso fazer a seguinte observação. Tem gente ligando aqui na Rádio Cultura que talvez pela valorização imobiliária que nós tivemos nos últimos tempos, e aí coloque um pouco de culpa na Itaipu Binacional por conta disso, tá, Almirante? Qual é a culpa? Ter investido quem investiu em melhorias, né? E fazendo com que a cidade tenha crescido da forma como tem recebido de melhorias. E é claro que há uma especulação imobiliária, uma valorização imobiliária maior. Há alguns que pensam o seguinte: moro, porém não vou alcançar o leilão, se for um leilão muito renhido de valores maiores e tal do que aquele que ele comporta. Mas assim, um pouco além, digamos, do que o mercado imobiliário comportaria. Talvez seja esse o receio de alguns moradores nesse momento em relação ao leilão, viu, Almirante? Por isso que eu fiz a pergunta ao senhor. Sim, compreendo perfeitamente e realmente isso existe, né? Está na missão de Itaipu contribuir para o desenvolvimento regional. E os senhores são testemunha que desde 2019 nós estamos fechando vários programas de obras estruturantes importantes para a cidade, né? Pensando no bem comum de toda a coletividade, não só das 860 famílias, né? E isso naturalmente eleva, né? Foz vai crescer muito, eleva realmente o preço do metro quadrado, mas é uma coisa que, infelizmente, nós não controlamos. O que nós estamos atentos e sensíveis ao problema é como a gente pode mitigar isso para o atual morador. Estamos lutando e analisando todas as possibilidades possíveis em relação a isso. Almirante Paulo Roberto da Silva, que é diretor administrativo da Itaipu, muito obrigado, viu, pelos seus esclarecimentos, pela gentileza do senhor aqui com o programa da Rádio Cultura, com o nosso jornalismo. Tenha um bom dia, Almirante. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado, Nélio. Foi um prazer. Estamos sempre à disposição. Ok, 11h41 começa a ser explicado, então, o processo. Atenção, gente.